Imagine a arma mais letal e transformadora do século XXI. O que você vê em sua mente? Caças furtivos que custam trilhões de dólares? Ou talvez mísseis hipersônicos rasgando o céu em velocidades inimagináveis? Pense novamente. A morte agora chega com um zumbido lento, metódico e persistente. E o seu custo de fabricação é incrivelmente menor do que o carro popular estacionado na sua garagem. Este é o alvorecer de uma nova era militar. Este é o Shahed 136. Por trás desta forma triangular que parece tão inofensiva e incrivelmente simples, esconde-se uma ironia tecnológica brutal. O coração mecânico que impulsiona esta máquina não é um reator nuclear em miniatura ou uma turbina a jato de última geração, mas sim algo que você provavelmente encontraria esquecido no galpão do seu quintal. Um motor de cortador de grama altamente modificado. Bem-vindos à nova era da guerra assimétrica. Olá, eu sou a Nova, sou analista científica e você está assistindo ao Mistérios da Ciência. Hoje nós não vamos apenas olhar para a superfície de um drone comum. Nós vamos dissecar meticulosamente a anatomia de uma verdadeira revolução militar que está mudando as regras do jogo. Prepare-se para uma jornada profunda na engenharia da destruição de baixo custo. Nós vamos desmontar este motor MD550 de 4 cilindros peça por peça, apenas para entender como uma tecnologia considerada tão rudimentar e obsoleta está conseguindo derrotar sistemas de defesa antiaérea que custam bilhões de dólares aos cofres públicos. Sistemas de defesa modernos, como o Iron Dome ou o Patriot, foram projetados com a missão de interceptar jatos supersônicos e mísseis balísticos. Mas o que acontece quando o inimigo voa abaixo de forma lenta e é tão absurdamente barato que atirar nele para derrubar acaba levando a sua própria nação à falência econômica? Esta é a matemática implacável da destruição moderna, e o Shahed 136 é a variável principal desta equação. Nos próximos 40 minutos, vamos analisar sua assinatura térmica e dissecar seus materiais compostos. Nós vamos calcular o custo real de atrito e observar de perto como este pequeno motor de 50 cavalos de potência está reescrevendo todas as regras dos conflitos globais contemporâneos. Vamos começar a nossa dissecação técnica. Para compreender a verdadeira natureza deste monstro voador, precisamos primeiro olhar para sua genealogia. Esta máquina não é uma invenção totalmente nova ou revolucionária. O seu DNA mecânico pode ser rastreado diretamente até os antigos designs de motores de aeronaves leves, projetos descartados que se originaram na Alemanha. O que estamos testemunhando agora é uma evolução sombria, onde a tecnologia de aviação civil inocente foi transformada em uma munição de vadiagem letal. Aqui está ele, o motor MADO MD550, um motor a pistão de 4 cilindros 2 tempos. Ele é refrigerado a ar. Não possui injeção de combustível avançada, nem sistemas eletrônicos militares complexos ou redundantes. Esta é a definição absoluta de força bruta mecânica. Simples, rústico, áspero, porém incrivelmente eficaz para o seu propósito. Pense por um momento no motor do seu próprio carro. Existem milhares de peças móveis complexas trabalhando em sincronia para fazê-lo funcionar suavemente. Agora, olhe novamente para o MD550. Ele descarta tudo isso em nome da extrema simplicidade. Sem válvulas complicadas para sincronizar, sem sistema de lubrificação de alta pressão para falhar. O combustível é misturado diretamente com o óleo, exatamente da mesma forma que funciona o motor do seu cortador de grama ou da sua motosserra. Por que isso é tão genial em um contexto tão destrutivo? Porque quanto menos peças móveis um sistema possuir, menos coisas podem quebrar ou dar errado em um campo de batalha caótico, sujo e poeirento. A sofisticação tecnológica frequentemente se torna a maior fraqueza de uma arma. O MD550 é essencialmente o AK-47 do mundo dos motores aeronáuticos. Ele tem folgas, é extremamente barulhento, mas ele sempre liga e funciona. Com um peso total de apenas 16 quilos, este pequeno motor é capaz de gerar impressionantes 50 cavalos de potência. Essa relação peso-potência é absolutamente crucial para o sucesso da missão. É exatamente isso que permite que o drone carregue uma ogiva explosiva pesando entre 40 e 50 quilos por uma distância superior a 1000 quilômetros. É uma eficiência de engenharia verdadeiramente assustadora.
Vamos falar sobre o aspecto financeiro, o dinheiro. Estima-se que a produção deste motor custe apenas algo em torno de 1.000 a 2.000 dólares americanos. Compare isso com um pequeno motor turbofã utilizado em um míssil de cruzeiro convencional, que pode facilmente chegar a custar milhões de dólares por unidade. Você pode fabricar dezenas de motores MD550 pelo preço de uma única turbina. E como este sistema utiliza tecnologia de nível civil, a sua cadeia de suprimentos é quase impossível de ser cortada ou bloqueada. As peças de reposição podem ser compradas livremente no mercado global, disfarçadas como componentes para hobbies de aeromodelismo ou equipamentos agrícolas. As sanções internacionais encontram enorme dificuldade em interromper o fluxo de mercadorias que parecem peças de motos. Uma das características mais arrepiantes e marcantes do Shahed 136 é, sem dúvida, o seu som. As pessoas que vivem nas zonas de conflito costumam chamá-lo de ciclomotor voador ou scooter do céu. Esse som de zumbido de baixa frequência, tão característico, não é um mero acidente de design. É o resultado direto e inevitável de um motor de 2 tempos operando sem um silenciador adequado. Psicologicamente falando, esse som é um instrumento de puro terror. Ele pode ser ouvido de muito longe, aproximando-se lentamente, dando tempo mais do que suficiente para que o medo e o pânico cresçam na população antes que a explosão final ocorra. Diferente de um míssil supersônico que ataca de repente, rasgando o silêncio e explodindo sem qualquer aviso prévio, o som do Shahed anuncia sua chegada sinistra. No entanto, para os sensores militares altamente sofisticados, este som é extremamente confuso. Os sistemas de detecção acústica são frequentemente programados para filtrar o ruído de fundo civil. Como este motor soa exatamente como uma motocicleta de entrega de comida ou a motosserra de um lenhador, ele é frequentemente ignorado pelos algoritmos complexos que estão ocupados procurando o rugido de jatos de combate. Preste muita atenção à posição do motor. Ele está estrategicamente localizado na parte mais traseira da fuselagem, em uma configuração que chamamos de pusher ou empurrador. Esta não é apenas uma escolha estética ou aleatória. Ao colocar as hélices na parte de trás, os sensores ópticos e a ogiva explosiva na parte da frente ganham um campo de visão totalmente limpo, sem a interferência da rotação das pás. Essa configuração traseira inteligente também ajuda a esconder a assinatura térmica da aeronave. Vamos olhar para ela através de uma lente termal. O motor, que é a parte mais quente, fica parcialmente obscurecido pelo corpo maciço do próprio drone, se você o observar de frente. Para um sistema de defesa de mísseis guiados por calor que tenta mirar pela frente, este drone se torna quase invisível termicamente. Além disso, como este motor é estritamente refrigerado a ar, sem o uso de um radiador de líquido complexo, ele depende absolutamente de um fluxo de ar constante para não superaquecer. Isso de fato limita a sua altitude máxima e a velocidade operacional. Mas por outro lado, elimina completamente o peso morto de um radiador, de uma bomba de água e de todo o fluido de arrefecimento necessário. Mais uma vez, vemos a filosofia da simplicidade extrema superando a busca pelo desempenho de pico. Mas há um problema principal com motores de 2 tempos baratos: a vibração. Estas vibrações de alta frequência podem facilmente destruir componentes eletrônicos sensíveis durante o voo. Então, como a engenharia do Shahed resolve esse problema crítico para manter os sistemas de navegação intactos? Eles não utilizam amortecedores de choque de grau aeroespacial caríssimos e complexos. A solução deles é chocantemente básica. Eles usam suportes de borracha de grau industrial padrão, do tipo que você encontraria em máquinas pesadas de fábrica, fixados com cola epóxi comum. É rústico, é barato, mas absorve a vibração o suficiente para garantir que o cérebro eletrônico sobreviva até o impacto final. Agora vamos examinar o sistema de combustível. Não espere encontrar tanques de combustível autosselantes avançados aqui. Frequentemente, o combustível líquido é armazenado diretamente nas cavidades ocas das asas, ou em tanques de plástico surpreendentemente simples. Isso cria um risco extremamente alto de incêndio catastrófico se a aeronave for atingida por estilhaços ou balas durante o seu trajeto. Mas lembre-se sempre do propósito fundamental desta arma. Este drone é um kamikaze. Ele foi literalmente projetado e construído com o único objetivo de explodir e ser totalmente destruído no final de sua viagem.
Portanto, a sobrevivência a longo prazo ou a capacidade de resistir a danos em combate simplesmente não fazem parte dos requisitos de design. Se queimar, o objetivo letal já foi quase cumprido. Nós vamos mudar o nosso foco agora, saindo do motor e entrando na estrutura física, o esqueleto do drone. Se um caça de combate moderno é construído meticulosamente com titânio caro e compostos de carbono de altíssima tecnologia, o Shahed 136 possui um DNA estrutural, que está muito mais próximo dos materiais que você encontraria no armário da sua cozinha ou em uma loja de móveis. A sua estrutura principal utiliza amplamente a tecnologia Honeycomb, ou estrutura em favo de mel. Este núcleo leve é ensanduichado por finas camadas de fibra de carbono de qualidade comercial barata, ou em muitas variantes, apenas fibra de vidro comum. Esta técnica de construção cria painéis que são incrivelmente rígidos e fortes, mas que pesam quase nada e custam uma fração de painéis aeroespaciais. Ainda mais surpreendente, componentes cruciais como a hélice propulsora e várias estruturas internas de suporte costumam utilizar compensado de madeira prensada. Sim, você ouviu corretamente, madeira! Mas por que usar um material tão arcaico em uma arma do século XXI? A resposta está na física invisível do campo de batalha. A madeira é altamente transparente às ondas de rádio emitidas pelos radares. Para um sofisticado sistema de radar de defesa antiaérea, detectar um pedaço de madeira voando a milhares de metros de distância é uma tarefa monumentalmente mais difícil do que detectar uma folha de metal refletiva. Na terminologia militar, nós chamamos isso de seção de choque de radar, ou RCS. O uso inteligente de materiais não metálicos reduz drasticamente a visibilidade do drone. Devido à sua forma fluida de asa delta contínua e à abundância de materiais compostos em madeira, o RCS do Shahed 136 é minúsculo. Na tela de um operador de radar atento, este drone letal pode aparecer com o tamanho e a assinatura de não mais do que uma águia grande. E aqui está a falha fatal dos sistemas modernos. Os radares são frequentemente programados para ignorar pássaros. Este design elegante de asa delta sem cauda não serve apenas para burlar radares. Ele também fornece uma quantidade enorme de sustentação aerodinâmica com o mínimo de arrasto possível. É essa eficiência geométrica que permite que aquele pequeno e fraco motor empurre uma carga pesada de explosivos por distâncias intercontinentais de forma tão eficaz. O formato em si faz a maior parte do trabalho pesado. Além disso, esta forma triangular é inerentemente muito estável durante o voo. Isso permite que a máquina mantenha um voo reto e nivelado ao longo de grandes distâncias, sem a necessidade de inputs de controle constantes ou de um computador de voo ultrassensível. O design perdoa erros aerodinâmicos, tornando a navegação de longo alcance uma tarefa mecânica muito mais simples. Mas apesar de todas as suas vantagens, este pequeno motor de baixa potência tem uma fraqueza crítica. A sua aceleração inicial é terrivelmente ruim. Ele simplesmente não tem força suficiente para decolar sozinho de uma pista curta com o peso total de combustível e explosivos. Para resolver este problema de física básica, os engenheiros recorreram a uma solução de força bruta e espetacular. A solução é um foguete propulsor descartável, um pequeno tubo cilíndrico preso sob a barriga da aeronave. Durante o lançamento, este foguete de combustível sólido entra em ignição, fornecendo um chute inicial violento e massivo de energia. Em poucos segundos, ele impulsiona o drone para o ar, atingindo a velocidade de cruzeiro necessária e então se solta e cai, deixando o motor a pistão assumir. O sistema de lançamento em si é de uma simplicidade desconcertante. Esqueça os silos subterrâneos complexos ou as catapultas de porta-aviões. O lançador é basicamente um rack de ferro soldado, frequentemente montado na traseira de um caminhão comercial comum modificado. Não há necessidade de uma base aérea fortificada, nem de uma longa pista de decolagem de concreto liso. Com este sistema móvel, as forças atacantes podem lançar uma salva de 5 drones simultaneamente a partir da beira de uma rodovia deserta. E o mais perigoso, eles podem dobrar o rack, ligar o motor do caminhão e desaparecer na paisagem urbana ou rural muito antes mesmo que a fumaça do lançamento se dissipe completamente. É a tática definitiva de atirar e fugir. Impossível de rastrear preventivamente. Agora que entendemos os músculos e o esqueleto, vamos entrar no cérebro que comanda esta operação letal. Não imagine um supercomputador de processamento paralelo guardado em um bunker. O Shahed 136
utiliza predominantemente componentes eletrônicos comerciais de prateleira, conhecidos pela sigla COTS. É uma arquitetura aberta de destruição montada com peças civis. O processador principal que calcula a rota de voo é provavelmente da mesma família de chips que você encontraria no painel da sua máquina de lavar inteligente ou no seu console de videogame da geração passada. A sua navegação primária não depende de satélites militares criptografados exclusivos, mas sim do sistema GNSS civil, que todos nós usamos diariamente em nossos smartphones. Ele utiliza uma mistura inteligente de sinais globais, o GPS americano, o GLONASS russo e o Beidou chinês. A antena receptora que capta esses sinais do espaço é um tipo de componente de cerâmica barato, do tamanho de uma moeda, que você mesmo poderia comprar online em sites de varejo por alguns poucos dólares. O drone sabe exatamente onde está no mapa global, mas é completamente cego para o ambiente ao redor. Críticos iniciais desta tecnologia diziam: basta interferir no sinal de GPS e ele cairá inofensivamente no chão. E de fato, a guerra eletrônica é uma defesa primária. No entanto, o jogo de gato e rato tecnológico evolui rápido. As versões mais recentes do Shahed foram encontradas equipadas com uma antena CRPA, uma atualização significativa em sua resistência contra medidas eletrônicas. Esta antena CRPA é essencialmente um pequeno disco inteligente montado no topo da aeronave. Ele tem a capacidade de bloquear ativamente os sinais de interferência ensurdecedores vindos do solo, criando zonas nulas direcionais, e concentra-se exclusivamente em ouvir o fraco sussurro dos satélites legítimos vindo diretamente do céu. É um escudo acústico virtual contra a guerra eletrônica. E se o sinal de GPS for total e absolutamente bloqueado por uma bolha de interferência densa, nesses casos o cérebro eletrônico muda instantaneamente para o seu sistema de navegação inercial. Imagine tentar caminhar por um longo corredor com os olhos completamente vendados, contando apenas os seus passos e sentindo as curvas do corpo. É exatamente isso que a navegação inercial faz. É verdade que este método de contagem de passos internos não é altamente preciso para voar às cegas por centenas de quilômetros. O drone inevitavelmente começará a desviar da rota. Mas é preciso o suficiente para manter a aeronave voando relativamente reta através da zona de interferência, até que ela saia do outro lado e consiga se reconectar aos satélites para corrigir sua trajetória final. É fundamental notar um detalhe crucial. A grande maioria das variantes do Shahed não possui qualquer tipo de câmera ótica ou rastreador a laser em seu nariz. Ele é uma arma cega. Ele não tem a capacidade de perseguir um alvo em movimento como um comboio militar ou um navio desviando. Ele é programado apenas e exclusivamente para atacar coordenadas geográficas estáticas predefinidas em seu lançamento. O seu alvo é a infraestrutura. Ele colide metodicamente contra prédios de comando, subestações elétricas de alta tensão, silos de grãos ou grandes depósitos de combustível. Alvos estáticos que não podem fugir e que são vitais para a sobrevivência de um país. E aqui, nesta imobilidade do alvo, chegamos ao núcleo frio e calculista da estratégia do Shahed, a impiedosa matemática do atrito econômico. Vamos fazer as contas juntos. O único míssil interceptador de um sistema de defesa avançado, como o NASAMS ou o Patriot, pode custar entre 2 a impressionantes 4 milhões de dólares americanos aos cofres públicos. Em contrapartida, uma unidade completa do Shahed 136 custa em torno de 20 mil a no máximo 50 mil dólares americanos para ser fabricada e lançada. E o inimigo nunca dispara apenas um único drone de forma isolada. Eles disparam 5, 10 ou até 20 simultaneamente em uma tática que chamamos de enxame. Se você possui uma bateria de defesa antiaérea com apenas 8 mísseis prontos para disparo, e 20 drones baratos estão se aproximando no radar, matematicamente você já perdeu a batalha. O seu sistema será fatalmente saturado. Mesmo que você consiga o milagre operacional de abater todos os 20 drones invasores antes que eles atinjam seus alvos, você ainda assim perdeu a guerra de forma econômica. Você acabou de gastar 30 milhões de dólares dos impostos da sua população para destruir uma ameaça que custou ao inimigo menos de 500 mil dólares. É uma troca financeira totalmente insustentável a longo prazo. Faça isso todos os dias, repita esse cenário noite após noite durante um ano e a economia de defesa de qualquer nação do mundo, por mais rica que seja, irá sangrar até secar.
É exatamente por este motivo econômico que estamos testemunhando um retorno surpreendente de armas antiaéreas do estilo da Segunda Guerra Mundial para combater essa ameaça voadora de baixo custo. Sistemas como os tanques Gepard alemães, com seus canhões duplos, ou mesmo metralhadoras pesadas simples montadas apressadamente na caçamba de caminhonetes civis, voltaram a ser vitais. A matemática aqui é simples. As balas de chumbo e aço são infinitamente mais baratas de produzir do que mísseis guiados por radar. Ironicamente, estamos voltando ao passado bruto para derrotar a tecnologia letal do futuro. O que vem a seguir nesta corrida armamentista acelerada? Novas variantes do Shahed já estão começando a emergir das sombras. Vemos versões pintadas com tinta preta absorvente de radar, otimizadas especificamente para ataques furtivos no meio da noite. Outros protótipos experimentam a instalação de micromotores a jato para alcançar maior velocidade, mesmo que isso sacrifique parte do seu alcance máximo. E talvez o desenvolvimento mais assustador de todos seja a integração iminente de cartões SIM de redes 4G e 5G comuns. Isso permitiria uma comunicação de mão dupla em tempo real com os operadores, transformando o drone cego em um espião conectado e coordenado, capaz de enviar dados e receber novas ordens de alvo em pleno voo. É a internet das coisas aplicada à guerra destrutiva. O futuro imediato desta plataforma, sem dúvida, pertence à inteligência artificial. Imagine por um momento se este drone não for mais cego. Equipado com uma câmera ótica barata de alta resolução e um chip de processamento neural retirado de um smartphone moderno, ele poderia ser treinado para reconhecer visualmente as formas geométricas de seus alvos no solo, operando de forma totalmente autônoma e letal. Sem depender de nenhum sinal de GPS externo para guiar seu caminho, ele poderia sobrevoar a área de batalha de forma silenciosa, olhar para baixo e decidir por si mesmo. Aquilo ali é um tanque inimigo, aquilo é um radar civil. E então, escolher o alvo militar de maior valor e mergulhar para a destruição, sem nenhuma intervenção humana. Esta tecnologia não pode mais ser contida dentro de uma caixa. O seu design básico é simplesmente muito acessível. Agora, quase todos os países do mundo, e até mesmo grupos armados não estatais, estão dissecando e estudando meticulosamente essas plantas de construção. A era de ouro do monopólio do espaço aéreo, mantido exclusivamente por superpotências ricas e seus caças trilionários, chegou a um fim abrupto. O céu agora pertence a quem puder montar um motor rudimentar. O Shahed 136 está nos ensinando uma lição militar extremamente dura e inesquecível. A sofisticação tecnológica extrema nem sempre significa a vitória garantida no campo de batalha. Na brutal e implacável guerra de atrito econômico, a quantidade massiva muitas vezes possui a sua própria qualidade inerente. O número absoluto supera a precisão cirúrgica de sistemas isolados. Este simples, ruidoso e áspero motor MD550 provou definitivamente ao mundo que, num duelo moderno entre um Golias armado com tecnologia de ponta e um Davi armado com sistemas de baixíssimo custo e fabricação em massa, o Davi tem uma chance aterrorizantemente alta de sair vitorioso. A assimetria é a nova rainha da estratégia global de defesa e ataque. Obrigada por explorar os detalhes técnicos desta arma fascinante e letal junto com os mistérios da ciência. Se esta análise profunda abriu seus olhos para as realidades da engenharia militar moderna, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como você acha que os sistemas de defesa do futuro devem evoluir para enfrentar essa tempestade de ameaças baratas? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos retornar por um breve momento ao interior escuro do cilindro do pistão do nosso motor. O alumínio barato que é utilizado aqui na fabricação frequentemente possui uma qualidade de fundição incrivelmente áspera e imperfeita. Se você colocar este metal sob um microscópio, verá uma alta porosidade e microfissuras na estrutura cristalina do metal, algo inaceitável na aviação civil tradicional. Mas em um motor que só precisa funcionar ininterruptamente por algumas horas e voar uma única vez na vida rumo à sua própria destruição, a durabilidade a longo prazo é uma métrica completamente irrelevante. Esta é a essência pura da engenharia descartável. Construir algo robusto o suficiente para durar apenas o tempo exato da missão, economizando custos em todos os outros aspectos possíveis da produção. O sistema de alimentação do carburador também é fascinante por sua abordagem retrô. Em vez de utilizar uma injeção eletrônica de combustível complexa, cara e sensível à pressão,
o motor utiliza um carburador de diafragma extremamente simples e puramente mecânico. Ele usa os pulsos de pressão do próprio motor para bombear o combustível do tanque para a câmara de combustão em várias altitudes. Esta é, essencialmente, uma tecnologia mecânica dos anos 90. Mas, ironicamente, essa antiguidade mecânica o torna virtualmente imune a pulsos eletromagnéticos, ou IMP, armas de energia que poderiam facilmente fritar e destruir os circuitos delicados de um sistema de injeção eletrônica moderno. O que falta em eficiência de queima de combustível sobra em robustez contra ataques invisíveis. A hélice de madeira, na parte traseira, não é apenas um pedaço de pau qualquer cortado ao acaso. Ela é frequentemente laminada em várias camadas com resina, para garantir resistência estrutural contra as forças centrífugas. No entanto, a sua forma aerodinâmica é meticulosamente otimizada para a eficiência máxima em velocidade de cruzeiro, e não para atingir altas velocidades de interceptação. A rotação relativamente baixa dessa hélice laminada também contribui significativamente para a eficiência de consumo de combustível do sistema como um todo. É isso que permite que o drone tenha um tempo de voo pairando no ar de muitas horas, cruzando silenciosamente fronteiras internacionais enquanto consome combustível ao ritmo de um carro de passeio econômico em uma rodovia. Mas como essa máquina mecânica fornece energia vital para os seus componentes eletrônicos a bordo? Há um minúsculo e rudimentar alternador acoplado diretamente ao eixo de rotação principal do motor. Este pequeno dispositivo gera toda a eletricidade necessária para alimentar o GPS e os servos enquanto o motor estiver girando e queimando combustível durante as longas horas de voo até o alvo. É um sistema fechado, incrivelmente simples e autossuficiente. Não há nenhuma necessidade de instalar baterias de lítio pesadas, caras e extremamente propensas a explosões espontâneas para manter os sistemas aviônicos funcionando. O combustível líquido que impulsiona o voo físico também é a única fonte de energia elétrica para o cérebro eletrônico, maximizando a carga útil de explosivos. Os controles de voo aerodinâmicos nas asas são movidos por servomotores elétricos de padrão de hobby. Literalmente, você poderia comprar esses exatos mesmos servomotores em uma loja especializada em brinquedos de controle remoto ou aeromodelismo na sua cidade. Eles são surpreendentemente fortes, incrivelmente baratos e, o mais importante, são muito fáceis de substituir em campo caso algo quebre. Se um desses motores de controle apresentar defeito minutos antes do lançamento programado, um técnico de campo sem treinamento formal avançado pode simplesmente desparafusar a peça e trocá-la por uma nova em menos de 5 minutos utilizando uma chave de fenda comum. A manutenção é tão simplificada que não requer hangares limpos ou engenheiros aeroespaciais com anos de estudo acadêmico. O design inteligente de asas que podem ser facilmente destacadas da fuselagem principal permite que este drone letal seja embalado de forma incrivelmente compacta. Um único container de transporte marítimo padrão, daqueles que você vê aos milhares em portos comerciais, pode esconder centenas de unidades desmontadas. Este é um pesadelo logístico absoluto para as agências de inteligência globais. Analistas militares e especialistas em inteligência chamam isso de o efeito IKEA. O drone é despachado internacionalmente em forma de um pacote plano e discreto. A equipe de soldados no campo de batalha só precisa encaixar as asas na fuselagem, encher o tanque de plástico com gasolina comum, plugar os cabos e programar as coordenadas no tablet. A guerra letal embalada para montagem rápida. A ogiva explosiva que ele carrega na ponta do nariz é altamente variável e pode ser trocada dependendo da missão específica. Para atacar alvos macios, como tropas expostas, acampamentos ou antenas de radar delicadas, eles utilizam um invólucro de fragmentação de metal. Milhares de pequenos fragmentos de aço pré-cortados são espalhados violentamente em um raio letal no momento exato da explosão, para perfurar alvos endurecidos, como tanques blindados pesados ou bunkers de concreto reforçado. Uma ogiva de carga moldada ou shape charge pode ser facilmente instalada. Este design geométrico engenhoso foca toda a energia da explosão em um único jato de plasma de metal líquido superaquecido, que é capaz de derreter e penetrar através de espessas placas de aço blindado em milissegundos. O mecanismo de acionamento do explosivo é, mais uma vez, frequentemente mecânico e brutalmente simples. É um mero interruptor de contato físico localizado bem na ponta do nariz da aeronave.
Não há sensores de proximidade a laser complicados ou radares de altímetro para detonação no ar. Ele simplesmente explode com força máxima no instante exato em que colide fisicamente com qualquer objeto sólido. Já passamos da metade da nossa dissecação técnica. Nós analisamos o motor rudimentar, os materiais de construção básicos e a carga letal. Um padrão muito claro e consistente continua a emergir em todos os sistemas. O conceito de que o bom o suficiente é o inimigo mortal do perfeito. O Shahed não tenta de forma alguma ser uma arma perfeita, sem falhas ou vulnerabilidades técnicas. Ele tenta apenas ser bom o suficiente para cumprir a sua única tarefa destrutiva de forma aceitável. E, acima de tudo, incrivelmente barato de se produzir em larga escala industrial. Então, como os exércitos modernos podem parar essa praga voadora de forma eficiente? Além de atirar projéteis de chumbo neles, a guerra eletrônica surge como a fronteira invisível da defesa aérea contemporânea. Ao inundar as frequências de GPS da área com ruído de rádio ensurdecedor ou sinais falsos, as defesas podem fazer com que este drone cego se perca completamente em pleno ar. Esta tática refinada é chamada de GPS spoofing. Você engana o cérebro eletrônico da máquina, fazendo-o acreditar que está num local diferente, levando-o a mergulhar em um campo vazio longe de áreas povoadas. No entanto, como já discutimos, as antenas anti-jamming estão ficando cada vez mais baratas no mercado global. Além disso, programadores astutos utilizam a tática de waypoints, ou pontos de passagem. O drone é programado para voar em zigue-zague, passando por áreas rurais onde os sinais de GPS são limpos e fortes, evitando cuidadosamente as zonas militares com interferência conhecida. O futuro da defesa antiaérea econômica provavelmente reside no uso de lasers de alta potência, armas de energia direcionada. O custo operacional de disparar um feixe de laser focado é de apenas alguns poucos dólares em eletricidade gerada por um gerador a diesel. O feixe de luz invisível aquece rapidamente a asa de plástico, ou o tanque de combustível do drone até que ele derreta e pegue fogo. Mas o laser, por mais futurista que seja, tem um inimigo natural imbatível. O clima ruim, neblina densa, chuva pesada e nuvens espessas espalham e absorvem a energia fotônica do laser, tornando-o inútil a longas distâncias. E é exatamente por isso que os enxames de Shahed são frequentemente lançados sob a cobertura de fortes tempestades ou nevoeiros, onde as defesas ópticas estão cegas. Outra ideia inovadora que está ganhando força são os drones caçadores de drones. São interceptadores aéreos muito mais rápidos e ágeis, que disparam redes de polímero ultra-resistente para emaranhar a hélice de madeira do Shahed em pleno voo. Esta é uma solução estritamente física para um problema físico, derrubando a ameaça sem causar explosões secundárias no céu noturno. A vantagem desta abordagem não explosiva é que o risco de danos colaterais mortais causados por estilhaços caindo sobre áreas residenciais densamente povoadas é drasticamente reduzido. O sucesso avassalador do Shahed alterou profundamente a diplomacia militar global. Nações que antes eram consideradas marginais na indústria de defesa avançada são agora exportadoras estratégicas de poder de fogo. Estes drones baratos se tornaram uma nova e poderosa moeda de troca diplomática e geopolítica entre países que enfrentam pesadas sanções internacionais. Nós não podemos ignorar o aspecto sombrio e puramente terrorista desta arma. O Shahed é frequentemente empregado em ataques maciços contra a infraestrutura civil de energia e aquecimento durante os meses mais frios do inverno. O objetivo principal nesses ataques não é destruir alvos estritamente militares ou táticos, mas sim quebrar e esmagar a moral e a resiliência psicológica da população civil, desligando a eletricidade, a água e o aquecimento em temperaturas congelantes. As versões iniciais do drone eram notórias por serem bastante imprecisas, frequentemente errando o alvo por dezenas ou centenas de metros. Mas a tecnologia evolui rapidamente. Com receptores de navegação atualizados e software de controle de voo mais refinado, a precisão das versões mais recentes agora pode estar dentro de um raio de apenas alguns poucos metros. Isso é precisão mais do que suficiente para garantir que a ogiva atinja a sala de turbinas específica em um grande complexo de geração de energia elétrica. Voltando à mecânica bruta do motor, há relatórios de inteligência de que este motor MD550 é frequentemente modificado por mecânicos diretamente nas linhas de frente. Eles ajustam manualmente a mistura de combustível no carburador para espremer um pouco mais de eficiência de alcance,
ou adulteram a carga explosiva para gerar um poder de detonação ainda mais devastador. Faça uma comparação direta com as munições de vadiagem americanas, como o altamente sofisticado Switchblade. Ele é uma maravilha da miniaturização, tão pequeno e leve que pode ser dobrado e carregado dentro da mochila de um único soldado de infantaria. Ele possui câmeras de vídeo de alta definição para identificar alvos cirurgicamente, mas o seu custo é exorbitante e a sua ogiva é minúscula. O Shahed é a antítese exata dessa filosofia de design ocidental. Ele é massivamente grande, fisicamente desajeitado no solo, barulhento como um trator, mas carrega uma ogiva com massa explosiva suficiente para derrubar um prédio de apartamentos inteiro. O seu booster de foguete de combustível sólido utiliza propelentes químicos tão simples que são muito semelhantes aos usados em fogos de artifício. Mais uma vez, a química básica e acessível triunfa. Não há absolutamente nenhuma necessidade de lidar com combustíveis de foguete líquidos criogênicos altamente voláteis, que exigem trajes de proteção especiais e equipamentos de manuseio extremamente delicados. A fiação interna do drone também não possui a blindagem pesada de grau militar contra interferências eletromagnéticas externas. Eles usam chicotes de fios automotivos padrão, o mesmo tipo de cabo elétrico revestido de plástico que conecta os faróis do seu carro de passeio. Isso naturalmente torna o drone um pouco mais vulnerável a pulsos de interferência de curtíssima distância, mas torna o processo de produção em massa em fábricas civis incrivelmente barato, rápido e praticamente imune à escassez de materiais. Em algumas áreas de conflito recentes, variantes foram encontradas usando hélices de plástico composto injetado em vez da tradicional madeira laminada. O plástico moldado é mais resistente às intempéries, não apodrece na chuva e é ainda mais rápido de ser impresso ou moldado em massa em fábricas clandestinas. A evolução dos materiais continua avançando, impulsionada puramente pela disponibilidade. A completa ausência de um link de dados de rádio bidirecional é frequentemente considerado um defeito, mas na verdade é um recurso de design defensivo, não um bug. Isso significa que o drone não emite ativamente nenhum sinal de rádio contínuo durante o seu voo de cruzeiro. Ele permanece em silêncio de rádio total, impossibilitando que os caçadores de sinais rastreiem o local de lançamento. Ele viaja furtivamente, sendo eletronicamente mudo. Para combater essa ameaça fantasma, nações sob ataque formaram grupos de fogo móveis. São equipes ágeis equipadas com caminhonetes rápidas, holofotes antiaéreos de altíssima potência que rasgam a escuridão e metralhadoras pesadas duplas montadas na carroceria. É a defesa orgânica, visceral e manual lutando contra a ameaça autônoma. Aqui é onde a tecnologia letal moderna colide de frente com a resiliência humana. Os operadores de defesa muitas vezes precisam confiar nos seus próprios ouvidos e olhos treinados, e não em telas de radar complexas. Aquela som de zumbido de ciclomotor distante na escuridão tornou-se o sistema de alerta precoce mais rudimentar, porém mais eficaz e confiável que os soldados possuem. Tanto é verdade que agora existem simuladores de realidade virtual sofisticados sendo usados para treinar soldados no solo a atirar nesses drones lentos de forma eficaz. Calcular mentalmente a deflexão correta, ou seja, atirar à frente de um objeto em movimento que voa a assento e 80 km por hora no céu escuro, revelou-se uma habilidade cinética que requer um treinamento muito específico. Táticas ofensivas novas também estão surgindo, drones isca. Alguns Shahed são lançados deliberadamente sem nenhuma ogiva explosiva no nariz. Em vez de explosivos mortais, o compartimento dianteiro é preenchido com espuma de poliuretano leve ou trapos velhos. O único e exclusivo propósito destas iscas baratas é sobrevoar as defesas inimigas e forçá-las a disparar seus mísseis interceptadores. Existem esforços de engenharia contínuos para tentar alterar o design do cano de escapamento do motor, com o objetivo de modular a assinatura acústica. A ideia é fazer luz soar de forma diferente, talvez como um tipo de aeronave civil diferente ou um ruído branco caótico, para confundir ainda mais os ouvintes humanos no solo ou os microfones dos sensores acústicos automatizados. Camuflagem de áudio. Rumores persistentes nos círculos de inteligência militar afirmam que algumas variantes experimentais estão testando o uso de motores Wankel, motores rotativos.
Estes motores não têm pistões tradicionais subindo e descendo, operam de forma muito mais suave, com consideravelmente menos vibração e possuem uma relação potência-peso ainda maior, embora sejam notoriamente mais difíceis de fabricar. Os componentes eletrônicos vitais do drone são frequentemente lavados e contrabandeados através de uma complexa rede de países terceiros neutros. Um minúsculo chip de GPS pode ser fabricado legalmente no Ocidente, exportado comercialmente para a Ásia como peça de celular, depois despachado para o Oriente Médio em contêineres opacos, antes de finalmente acabar soldado no cérebro eletrônico do drone. O rastreio digital é apagado intencionalmente. No futuro não muito distante, as fuselagens aerodinâmicas inteiras poderão ser rapidamente impressas em 3D em plástico, diretamente nos locais de conflito, perto das frentes de batalha. Imagine fábricas pop-up escondidas dentro de caminhões baú comuns, que simplesmente imprimem frotas de drones sob demanda, de acordo com a necessidade tática diária. A logística de munições nunca mais será a mesma que conhecemos. Quando a capacidade de matar à distância e destruir infraestrutura crítica se torna tão absurdamente barata, automatizada e acessível, surge uma questão moral aterrorizante. Será que o limiar psicológico e político para iniciar um conflito armado destrutivo torna-se perigosamente mais baixo para atores estatais e não estatais? O humilde motor MD-550 será lembrado na história militar, não por sua excelência técnica de aviação, mas pelo seu impacto brutal e transformador. Assim como o fuzil AK-40 e 7 democratizou a violência armada no século XX, este drone democratizou o poder de destruição aérea de longo alcance estratégico. É a assustadora vitória absoluta do pragmatismo sobre o perfeccionismo. De 2026 em diante, a guerra de drones em enxame não será mais a exceção terrível, mas sim a norma diária e implacável. A assimetria de custos é a nova regra do jogo. Se você achou esta pesquisa técnica e tática valiosa, apoie o jornalismo científico independente do nosso canal. Eu sou a Nova, sua analista do Mistérios da Ciência. Mantenha-se curioso, mantenha-se crítico e até a próxima!